Muito bom dia, queridos. Muito boa tarde. Muito boa noite. Não sei qual o país que eu estou transmitindo essa mensagem. E eu tenho a certeza que Deus ele tem sempre uma palavra para nós. É mais uma tarde de sábado, dia 13/7/2024. Deus tem nos dado assim, irmãos, uma palavra de encorajamento, uma palavra de exortação, uma palavra de conhecimento. E eu queria que você, nessa tarde, parasse um pouco o que você está fazendo para entender aquilo que Deus está falando. Deus está orientando a sua igreja, Deus está despertando a sua igreja, Deus está exortando a sua igreja. E nós não podemos perder tempo, irmãos, com coisas fúteis. Não podemos perder o nosso tempo com coisas terrenas, porque as eternas nos esperam. Querido, eu não brinco com as coisas de Deus. Eu sirvo ao Senhor, tem 32 anos que eu sirvo ao meu Senhor. E esses 32 anos que eu sirvo ao meu Deus são dias que, todos os dias, parece que é a primeira vez. Porque Deus sempre está renovando as nossas forças, sempre está nos sustentando, nos fortalecendo, nos protegendo, nos guardando, nos livrando até daquilo que a gente não vê e não percebe. Mas hoje o nosso adversário está sempre tentando nos distrair com alguma coisa. E essa mensagem, eu queria que você, parasse um pouco para meditar, para ouvir aquilo que eu estou dizendo. Até falei agora há pouco com a querida nossa que eu não perco tempo com coisas fúteis. Não é que eu sou a pessoa perfeita, não. Eu me aperfeiçoo naquele que é perfeito e está aperfeiçoando aqueles que estão o buscando. E vale a pena, irmãos, ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós temos, quando eu coloco nós no coletivo, é porque ninguém está isento de se distrair com alguma coisa, ou de se perder com alguma coisa, ou de não fazer nada também. O grande problema, irmãos, que os nossos dias são dias mesmo de trevas, dias que as pessoas não estão tendo tempo para nada, quando deveria reservar um tempo para estar na presença de Deus. Ah, mas você não pode me julgar. Realmente eu não posso te julgar. Mas Jesus disse que a gente conhece a árvore pelos frutos. Esse é o grande problema, irmãos. No papo dessa tarde, eu estou assim trazendo uma série sobre prosperando dentro da Babilônia. E a pergunta que você poderia me fazer: mas o que quer dizer prosperar dentro da Babilônia? Irmãos, quando você está no Egito, você torna-se escravo das suas práticas. Quando você está no Egito, o Egito não vai te dar facilidades e nem oportunidade para você sair da onde você está. Deus te tira do Egito, te coloca no deserto, para te ensinar alguma coisa. Irmãos, Deus é um Deus que fala. Deus está falando hoje, Deus está falando agora. E talvez o seu tempo é tão curto, que você é um mau administrador do seu tempo, que não tem tempo para ouvir o que Deus quer falar nessa tarde com você. Essa mensagem, ela merecia um compartilhamento. Essa palavra merecia um evangelismo. Agora há pouco eu estava vendo um vídeo que um pastor me mandou,
de outro pastor dizendo sobre na mata, sobre buscar a Deus, sobre como eu faço sempre. Ir no monte, nas matas. Eu gosto de um mato, irmãos. Eu gosto de me isolar nesses momentos assim, para orar, para clamar, para chorar, para entender o que Deus quer dizer. Deus, Ele fala com a gente, irmãos, no silêncio da nossa alma. Quando você se aquieta, Deus se revela. Quando você se aquieta, Deus fala. E nós estamos meditando em Jeremias 29, livro de Jeremias. Você pode dizer assim, de novo esse livro, desculpe, irmãos, de novo esse livro, irmãos, enquanto você não entender o que Deus está dizendo, o Espírito Santo vai insistindo que essa mesma palavra, até você entender o que Deus está falando. E os irmãos aqui do nosso ministério sabem que eu gosto de Bíblia. Eu gosto de meditar na palavra de Deus. Eu gosto de entender o que Deus está dizendo. Jeremias 29, versículo 4. Diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e dê as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Aqui o que eu quero frisar e vou insistir em dizer. Verso 7. Busquem a prosperidade da cidade para o qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade dela de vocês depende da prosperidade dela. Eu queria falar nessa tarde sobre discernindo o tempo e o ambiente. Discernindo o tempo e o ambiente. Deus mandou este povo, por rebeldia, para um lugar que era uma confusão de seus próprios moradores. Babilônia significa lugar de confusão. Só que Deus, por conhecer você e a mim, Ele jamais vai deixar a gente ou nós entregue à própria sorte. Quando você lê a Bíblia, quando você medita na palavra, a palavra meditar no hebraico é falar de voz baixa aquilo que você está entendendo. Como que Jeremias discerniu o que ele recebeu e transmitiu o que ele entendeu para aquele povo que estava no lugar por desobediência? Você não pode pensar que onde você está é um castigo, é uma prova. Se você está entendendo quem você serve, quem você representa, quem habita em você, irmãos, até o mal transforma-se em bem. Até a maldição transforma-se em bênção. Até as tristezas transformam em alegria. E isso é para você entender que esse Deus que eu estou anunciando é um Deus que ama tanto eu e você, que na cruz do Calvário, Ele enviou o seu Filho Jesus
para morrer por mim e por você que não vale nada. Essa palavra, irmãos, é para você realmente meditar. Porque Israel tinha as intenções do coração contrárias à vontade de Deus. E eles não discerniram que até nesse envio para a Babilônia, Deus tinha um propósito. Guarde bem isso. Nada em nossa vida é acidente ou coincidência. Sempre será um propósito divino. O próprio Gideão falou isso com o anjo, lá em Juízes, capítulo 6. Gideão questionou o anjo, que Gideão, ele ouviu o que Deus tinha feito com seus antepassados. E ele disse: não foi o Senhor que tirou o povo de Israel do Egito, atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos? Quer dizer, Gideão, ele sabia o que Deus tinha feito e não estava discernindo o que estava acontecendo de novo com Israel. Por que Deus constituiu juízes sobre Israel? Porque Israel, quando Josué morreu, Israel perdeu a direção. Por que perdeu a direção? Porque se distraiu com coisas. Irmãos, a nossa tendência, a nossa facilidade é nunca estar na presença de Deus. É sempre estar longe de Deus. A nossa tendência e a nossa natureza sempre quer fazer aquilo que contraria o Espírito Santo. Essa palavra, irmão, para você realmente pensar. Eu quero te fazer pensar nessa tarde, que aonde você está, Deus permitindo o que vai acontecer, Deus vai fazer acontecer e glorificar o nome dele. Essa é a diferença. A diferença não está no ambiente, está no ser. E se o ser está entendendo quem ela é no ambiente, esse mesmo ambiente vai se transformar em um lugar, sabe o quê? De celebração e não de murmuração. Como eu posso discernir? Como que eu posso discernir o momento, o tempo e o ambiente? Mesmo o povo na Babilônia, Deus falou assim: Jeremias, vai lá e fale com esse povo tal coisa. Jeremias foi. Está aqui o texto, ó. Jeremias 29, versículo 1. E este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor deportou de Jerusalém para a Babilônia. Então aqui Jeremias mandou uma carta para os sacerdotes, os profetas e todo o povo. Quem leu essa carta não foi Jeremias. Ele enviou a carta. Alguém leu o conteúdo dessa carta e explicou como seria feito naquela terra que esse povo estava, se entendesse quem os tinha enviado. Irmãos, Deus levantou Nabucodonosor para prender esse povo, para ensiná-los alguma coisa. Às vezes nós não queremos aceitar o que vivemos, obedecendo, e às vezes questionamos sem entender o que está acontecendo. Eu repito sempre a mesma coisa. Se você está tendo uma vida de oração, nada em sua vida é fora da permissão do Senhor. Se você ler o texto, você vai ver que mesmo numa terra estrangeira, Deus manda o povo fazer e iria ver resultados. Deus disse: não parem porque vocês estão aí. Se nessa terra tem confusão, traga para esse povo esclarecimento. Se nessa terra tem dificuldades, mostre para esse povo que pode a dificuldade gerar testemunhos e oportunidades.
Deus falou assim, ó, na prosperidade da cidade, vocês também vão prosperar. Mas ele fala, orai, não, busquem. Olha aqui, busquem a prosperidade da cidade para o qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Você não pode reclamar se o local que você não tem um bom comércio. Eu ouvi uma irmã dizer que onde ela mora, o pão que é feito na padaria é horrível. Irmãos, parecem coisas simples. Realmente são simples. Nós é que complicamos e não entendemos quem nós somos naquele determinado local, naquela situação, naquela família. Por que você está nessa família que você foi gerado? Você acha que você está nessa família porque você foi um descuido de Deus? Não. Deus tem tudo perfeito, sincronizado, organizado e com detalhes. Nada na mão de Deus escorrega, nada na mão de Deus. Não, Deus ele faz tudo perfeito. Nós é que não entendemos essa perfeição, porque nós somos maus administradores. E nessa nação, na Babilônia, havia profetas, adivinhadores, feiticeiros e bruxos. E Deus falou, não, olha aqui, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encontrarem e terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei, declara o Senhor. Discernindo dentro da Babilônia. Quando o ambiente está pesado e você está nesse ambiente, qual é a sua obrigação? É sair ou reclamar? Não, é orar. Se o governo que você tem na sua cidade é um governo que não serve, qual é a sua obrigação? Deveria orar, né? Ou ser um militante político? Não, deveria orar. A oração é a única chave que move com os céus e mexe com a mão de Deus. Por isso que na terra de confusão, você é o escolhido para mudar aquela situação. Se o seu casamento está uma porcaria, a tua obrigação não é arrumar outro casamento. Hoje eu posso falar isso. É você orar por aquilo que Deus te deu. Se a sua família tem problemas com álcool, com droga, não é você procurar, não é você orar. Porque o que Deus não pode mudar, ninguém vai mudar. Não é a igreja que não presta. A igreja só presta até você entrar nela. Já falei muito isso, irmãos. Quem faz o culto não é o que está no altar, é quem está dentro do templo. Não existe igreja perfeita. Existe um perfeito, que atua, que opera, que age, que liberta e que cura. Discernindo o tempo e o modo dentro da Babilônia. Deus está falando. E quem está disposto a ouvir e a obedecer? Essa mensagem tem 20 minutos. Será que você vai ouvir até agora nos 20 minutos? Será que você vai discernir quem está falando com você nessa tarde?
Ou você será mais o que vai dizer para mim, eu ouvi até tanto, depois eu vou voltar a ouvir. Não vai entender, irmãos, o fio da meada. Eu coloquei assim no meu status. O que é uma procrastinação? Aí eu perguntei no grupo. Procrastinar, irmãos, é adiar o que tem que ser feito. Procrastinar é empurrar com a barriga. Procrastinar é começar e não terminar. Deus está falando com a gente nessa tarde. E cabe você, meu irmão e minha irmã, ser o propagador dessa mensagem. Você é o transformador do ambiente que você está. Se Deus te chamou para fazer, faça. Se Deus mandou você fazer, faça. Não fique procrastinando. Não fique impedindo o que Deus já está fazendo. Seja um porta-voz do Evangelho. Seja um evangelista que ministre a palavra do Senhor e veja resultados sobre os seus feitos. Que Deus te abençoe. Não é complicado, irmãos. Não é complicado. O Senhor está falando com a gente. Em 2024, Deus continua falando, vai continuar falando, e se você ouvir, entender e aplicar, você verá a glória do Senhor. Deus te abençoe, querido filho e querida filha, que o Senhor te abençoe e te guarde de uma forma sobrenatural, que você viva a glória da última casa, porque será muito maior do que a primeira. Dê o link, dê lá o seu like de joinha, compartilhe essa mensagem. Seja um evangelista e propague essa verdade que liberta. Deus te abençoe, querido. Bom final de semana. Shalom Adonai. Semana que vem estaremos aqui de novo, falando, anunciando, denunciando as obras do diabo e anunciando o evangelho até que ele venha. Ora vem, Senhor Jesus. Shalom Adonai. Deus te abençoe. Se inscreva no canal e dê o seu like de joinha.